E em 2017, o então presidente Michel Temer promulgou uma reforma trabalhista, a Lei 3.467/2017, que foi o conjunto de alterações nos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT. O projeto ampliou e precarizou o emprego, não criou postos de trabalho, reduziu a renda dos trabalhadores e prejudicou negociações coletivas com entidades sindicais. Para especialistas, a Espanha, que foi modelo para a criação da nova legislação em 2017, precisa também ser exemplo para a derrubada da atual política. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado Flávio Benites, que é o presidente do IG Metal Regional Wolfsburg, o maior sindicato de metalúrgico do mundo e referência em organização dos trabalhadores. Boa noite, Flávio Benites, seja muito bem-vindo, prazer em falar contigo. Boa noite, é um prazer em conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição para a nossa conversa. Maravilha. Flávio, a gente vai começar nosso bate-papo deste domingo falando aí de uma possível revogação da reforma trabalhista aqui no Brasil, mas antes da gente entrar especificamente na reforma trabalhista brasileira, vamos falar o que foi a reforma trabalhista na Espanha e por que já é sinalizada que ela vai ser revogada por completo na Espanha, Flávio? Sim, é exatamente isso que você acaba de dizer. A Espanha, como vários países do sul da Europa, atravessou uma situação de crise econômica profunda no início da década passada, nos anos de 2010 a 2013, e para fazer o enfrentamento dessa crise, governos neoliberais, e no caso da Espanha, um governo de direita, do Partido Popular, conseguiu impor em 2012, já portanto 5 antes dessa reforma que ocorreu no Brasil em 2017, uma modificação da legislação trabalhista que foi um desastre e que gerou na Espanha os mesmos efeitos que você acabou de citar no mercado de trabalho brasileiro, ou seja, aumento da precarização, aumento do desemprego, não criação de novos postos de trabalho e um aumento brutal da desigualdade entre os trabalhadores e uma acumulação de renda incrível. Então, essa reforma espanhola do ano de 2012 foi, digamos, um desastre para os trabalhadores e para o mercado de trabalho na Espanha. E isso não ocorreu só na Espanha, reformas semelhantes ocorreram em outros países, como eu referi, como Portugal, Itália e Grécia, que foram países também muito atingidos pela crise econômica do início da década passada. E agora, como você bem referiu, neste ano passado, de 2021, através de um processo de negociação a nível nacional entre as confederações sindicais, as centrais sindicais espanholas, Comisiones Obreiras e UGT, e as confederações patronais, entidades representativas dos empresários, se chegou a um acordo macro que serviu de base para que o governo espanhol promulgasse no parlamento essa reforma trabalhista que entrou em vigor a partir de agora, a partir desse ano de 2022. Certo. E Flávio, agora vindo para o Brasil, a gente tem 2017, estamos começando 2022, temos então pouco mais de 4 anos da reforma, só que tivemos uma pandemia no meio. E muitas vezes se discute isso, né? As pessoas que defendem eventual reforma trabalhista, a que está em vigor, ou futuras reformas trabalhistas, sempre têm o hábito de usar esse argumento. Ah, não tem emprego porque teve a pandemia. Mas não é bem assim, né? O que você pode dizer sobre o real impacto para os trabalhadores brasileiros dessa reforma em vigor desde 2017, na época de Temer? Eu tenho que simplesmente confirmar o que já está implícito na sua pergunta, ou seja, a reforma trabalhista no Brasil teve efeitos muito semelhantes à reforma trabalhista espanhola do ano de 2012, ou seja, precarização das formas de contratação trabalhista, empobrecimento dos trabalhadores, aumento do desemprego e não criação de novos postos de trabalho. Então, muito além dos problemas gerados pela pandemia, essas reformas foram, no caso da Espanha e também no caso do Brasil, responsáveis pela piora da situação dos trabalhadores. Então, o que essa reforma agora na Espanha está tentando tendo vivido a experiência da pandemia, como no Brasil,
combater não os efeitos, mas as causas da desigualdade no mercado de trabalho e as causas do desemprego. Então, se trata, em primeiro lugar, de diminuir as formas de contratação temporária, reduzir os mecanismos que favorecem a precarização das contratações individuais de trabalho, reequilibrar a negociação coletiva e fortalecer o papel dos convênios, dos contratos coletivos e dos sindicatos na negociação coletiva, mas também proteger as empresas que se encontrem em dificuldades financeiras por conta de crises econômicas, para não apenas defender os interesses dos empresários, mas proteger os trabalhadores dessas empresas de demissões em massa, de demissões coletivas, criando mecanismos que protegem o trabalhador e a empresa, evitando o desemprego ou a demissão coletiva como primeira solução para o enfrentamento de crise. Então, me parece esses três aspectos: reequilíbrio da negociação coletiva, fortalecimento dos sindicatos, ajuda as empresas em caso de dificuldades econômicas e combate às formas de precarização do trabalho, o eixo principal, os 3 pontos principais dessa reforma trabalhista na Espanha, que, a meu ver, podem ajudar muito na reflexão dos sindicatos, dos empresários, do governo no Brasil, do futuro governo, mas também dos especialistas no direito do trabalho, para sair desse buraco que essa reforma de 2017 implantou no mercado de trabalho brasileiro. Ô Flávio, aliás, quando da aprovação aqui em 2017 dessa reforma trabalhista, a alegação era que, cheia de falácias. Porque precisa, porque as empresas não suportam, você vai gerar emprego, gerando mais emprego, você vai tirar muita gente da informalidade. E o que se viu foi totalmente o contrário, né? A informalidade virou, parece que, regra geral, a desvalorização do poder de compra do trabalhador e, acima de tudo, um exército de trabalhadores precarizados na informalidade total, sem nenhuma proteção social. Essa na Espanha, que gerou também grande parte dos países da Europa, a minha pergunta para você, que é dirigente sindical do IG Metall, da Regional Wolfsburg, um dos maiores sindicatos do mundo, e que tem experiência e referência na organização dos trabalhadores, de organizar a luta, o que fazer para mudar tudo isso perante ataques cada vez mais constantes aos direitos dos trabalhadores, Flávio? Olha, a experiência da Alemanha é um pouco diferente pelo fato de que a Alemanha é um país altamente industrializado e que conseguiu, apesar da crise, manter uma estabilidade social que é, digamos assim, comparativamente bem mais sólida do que a estabilidade do que as redes sociais dos países do sul da Europa. Mas mesmo assim, eu posso responder a sua pergunta dizendo o seguinte: o principal elemento é a defesa da democracia, o enraizamento dos sindicatos nos locais de trabalho, o fortalecimento da negociação coletiva e também o fato de que os sindicatos precisam assumir um papel ativo nas políticas públicas, na definição de políticas industriais, na definição de políticas do trabalho. Ou seja, os sindicatos têm que estar ao lado dos trabalhadores, organizando os trabalhadores, defendendo os interesses e os direitos dos trabalhadores, mas eles também têm que exercer um papel de lobby junto aos empresários, pressionando os empresários, mas também em diálogo social com os empresários, mas, sobretudo, fazendo um papel de lobby sobre os governos, para que os governos decidam, para que os parlamentos decidam políticas públicas, políticas industriais, políticas para o mercado de trabalho que favoreçam a distribuição de renda e defendam o trabalho, e defendam os interesses do trabalhador. Portanto, o sindicato, para responder e concluir a sua pergunta, os sindicatos estão, as centrais sindicais, seja no Brasil, na Espanha ou na Alemanha, essa é a nossa experiência no IG Metall em Wolfsburg, no setor metalúrgico da Alemanha. Os sindicatos têm um papel dentro das empresas, ao lado dos trabalhadores, mas também têm um papel na sociedade, fora das empresas, pressionando os empresários e atuando sobre os governos para que sejam aprovadas medidas públicas que favoreçam e defendam os interesses dos trabalhadores. Não basta atuar nas empresas ao lado dos trabalhadores. Isso é fundamental. Mas, mais do que isso, os sindicatos têm que ser ativos em políticas sociais, políticas públicas, política industrial, junto ao governo e junto aos empresários. Ou seja, pressão. Exercer todos os mecanismos democráticos para a conquista e defesa de direitos, defesa da democracia, mas também defesa dos interesses dos trabalhadores, defesa do emprego, defesa dos interesses de formação, defesa das novas gerações, defesa da contribuição à previdência social, defesa da estabilidade do emprego e lutar contra essas formas de precarização, porque elas só servem aos interesses liberais, elas só servem para acumular riqueza e não servem para distribuir riqueza, não servem para criar emprego, não servem para estabilizar a nossa sociedade. Portanto, elas dividem a sociedade. E a pandemia demonstrou isso.
A pandemia acirrou os problemas que já foram criados pela desigualdade e acirrados pela reforma trabalhista de Michel Temer. Portanto, do meu ponto de vista, à distância, a reforma trabalhista espanhola, que busca combater a precarização do mercado de trabalho e reequilibrar a negociação coletiva e proteger as empresas em dificuldades econômicas, evitando o desemprego em massa, ela pode sim, não ser copiada, mas ela pode servir como base, como referência às futuras discussões que serão necessárias no Brasil, levando em conta esse aspecto muito importante. Não foi uma reforma decidida simplesmente pelos parlamentares, pelos deputados espanhóis, pelo governo espanhol. O governo espanhol encampou um resultado de uma negociação coletiva a nível nacional entre as centrais sindicais espanholas e as confederações patronais. Portanto, o diálogo social é muito importante como motor da mudança. Nossa, muito importante isso, Flávio, que você falou. Eu e o Cosmo estávamos aqui trocando olhares, porque não à toa os governos neoliberais atacam o sindicalismo, justamente por causa disso, né? Reiteradas vezes. Mas eu quero voltar na questão da industrialização para fazer um gancho com o processo de desindustrialização que a gente vem vivendo aqui no Brasil, né? Tivemos fechamentos de milhares de fábricas no primeiro ano da pandemia e também no ano passado. Queria que você, até aproveitando a sua experiência daí da Alemanha, fizesse esse paralelo até onde a gente pode chegar com esse processo de desindustrialização, que, ao que tudo indica, só vai aumentar, né? Sim. Esse é um processo muito sério, isso não ocorre apenas no Brasil, isso ocorre também em países como a Espanha, no sul da Europa, mas também ocorre no leste europeu e ocorre também na Alemanha, que é um país altamente industrializado. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós estamos vivendo um processo acelerado, mas muito acelerado, com uma velocidade muito alta de mudanças radicais nas formas de trabalho. Ou seja, as nossas sociedades estão sendo modificadas radicalmente, mas também a estrutura e as lógicas do mercado de trabalho vão sendo modificadas, as formas de trabalho, pelos processos de digitalização da economia, pelos processos de digitalização do trabalho, mas também por outros aspectos, como a introdução de mecanismos de inteligência artificial nas formas de comunicação, nas formas de transmissão de dados e nas formas de produção de mercadorias. Então, nós nos ocupávamos até poucos anos atrás do assunto da globalização, que segue sendo muito importante, a internacionalização da economia, mas a economia já está internacionalizada. Agora, nós estamos imersos nesse processo que você muito bem caracterizou, que é de mudanças no mercado de trabalho e que precisam ser acompanhadas por medidas que atualizam os preceitos da legislação trabalhista e que permitam aos sindicatos atuar nesse mercado de trabalho em processo de mudança rasante. Então, para mim, a chave é o seguinte: para nós do IG Metall, na Alemanha, a experiência sindical nos tem demonstrado que é preciso, como eu disse, essa atuação de lobby dos sindicatos, não apenas junto aos empresários, mas também junto aos políticos, junto aos governos, junto aos parlamentos, na obtenção de medidas de política industrial estatal, pública, que fomentem o desenvolvimento tecnológico, que fomentem a geração de tecnologia em cada país e que sejam flanqueados, que sejam apoiados por medidas governamentais que favoreçam o desenvolvimento da formação profissional dos trabalhadores. Nós não podemos continuar com uma formação profissional ancorada em necessidades do passado, ou seja, há uma nova demanda de formação profissional orientada a um mercado de trabalho cada vez mais digitalizado. Eu sempre ouço, sim, como no Brasil, na Alemanha também, sim, mas há profissões que não se digitalizam. Sim, é claro que há profissões que não se digitalizam, mas as necessidades dos cidadãos dentro e fora do mercado de trabalho, cada vez mais orientados por essa maquininha aqui, que é o chamado smartphone. Essa maquininha aqui faz com que a vida de todos nós seja modificada dentro e fora do emprego, dentro e fora do mercado de trabalho. Então, a nossa vida vai sendo digitalizada, as nossas formas de comunicação com os amigos, com os colegas de trabalho, com os companheiros, a nossa vida vai sendo digitalizada, sem que a gente perceba. Então,
políticas de formação profissional, políticas estatais de formação profissional, política industrial de fomento do emprego, equilíbrio da negociação coletiva e geração de tecnologia. No caso, o Brasil, eu como brasileiro falo de coração, o Brasil tem que cada vez mais se ocupar como país de gerar tecnologia de ponta, para que possa, com isso, atrair investimentos e gerar emprego. Porque senão esse processo da desindustrialização que você referiu, ele vai se intensificar. Então, a forma de combater a desindustrialização é a formação profissional atualizada, capaz de gerar empregos e trabalhadores formados para as futuras profissões, para as futuras demandas do mercado de trabalho, políticas industriais que favoreçam a geração de tecnologia e a chegada de novos investimentos nacionais e estrangeiros, e também um aspecto muito importante, que todo esse processo seja acompanhado de formas socialmente responsáveis, para que aqueles trabalhadores que atingem a idade de aposentadoria ou que estão próximos a se aposentarem, que eles possam ter programas e medidas que incentivem a aposentadoria antecipada, para que eles saiam do mercado de trabalho de maneira socialmente responsável, sem cair num buraco social. E isso, como forma de combate à pobreza, é muito importante. Então nós precisamos de medidas de caráter social, medidas de caráter formativo, medidas de caráter de política industrial estatal com financiamento público, acompanhadas de um papel intenso da negociação coletiva e dos sindicatos no diálogo social com os empresários e com o governo. Muito bom. Advogado Flávio... você vai fazer mais alguma pergunta? Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer ao advogado Flávio Benites, presidente do IG Metal, Regional Wolfsburg. Flávio, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, muito obrigado a você, sigo à disposição. É um prazer estar contribuindo com o debate no Brasil. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.